Mateus capítulo 9, nós vamos meditar a partir do verso de número 14. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Olha o verso 16. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estraga-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Olha que interessante, eu quero só recapitular, e gostaria que você olhasse com muita atenção isso daqui. Nós lemos aqui o verso 14 e o verso 15, Jesus falando diretamente, abertamente com os discípulos a respeito do jejum. Porém, o verso 16 e o verso 17, parece que ele muda radicalmente de assunto quando ele está falando de jejum, e logo no verso 16 ele começa a falar de remendo novo em roupas usadas, em roupas velhas, falando de vinho novo em odres velhos, que parece ser um assunto que não tem nada a ver com o jejum, quando na realidade tem tudo a ver com o jejum. E isso é que nós vamos comentar aqui nesta oportunidade. Veja bem, eu quero trazer para você nessa oportunidade e falar com você sobre o poder do jejum espiritual na presença de Deus. Talvez você diz assim, tá, pastor, mas por que um jejum espiritual? Porque existe duas maneiras de jejuarmos. Existe o jejum medicinal e o jejum espiritual. O jejum medicinal é aquele jejum que, por orientação médica, você passa a ter uma vida de abstinência de certos tipos de alimentos, de certos tipos de líquidos. Você passa a ter uma vida que, para você continuar vivendo aqui nessa terra, a medicina recomenda que você passa a não consumir mais certos tipos de alimentos. Ou outra das vezes, o jejum medicinal é aquele jejum que os médicos determinam dizendo, dia X, você vem aqui para fazer um exame de sangue e esse exame você precisa estar, no mínimo, 8 horas em jejum, né? Olha, amanhã tem uma cirurgia para ser feito e a última refeição que é para você fazer é às 18 horas e aí então não se come, não se bebe mais nada. Então, esse tipo de jejum é um jejum medicinal, ordenado pelos médicos que também são, é claro, levantados por Deus para ajudar a humanidade. Mas eu não quero falar de jejum medicinal, eu quero comentar com você sobre o jejum espiritual. Porque o jejum espiritual é o jejum bíblico. O jejum espiritual é o jejum que não muda a pessoa de Deus. O jejum espiritual que nós fazemos não muda Deus, não muda os anjos e não muda os demônios. O jejum espiritual muda a minha pessoa. Quando eu entro em um jejum, não é para mudar a Deus, não é para mudar o Altíssimo, é para mudar a minha pessoa. É para mudar e para forjar o meu caráter, é para mudar e para forjar quem eu sou perante os olhos do Eterno. E dentro do jejum espiritual que Jesus está falando aqui para os seus discípulos e logo por conseguinte para mim e para você, esse jejum espiritual se faz necessário para que ele venha funcionar na vida de uma pessoa, para que ele venha surtir efeito na vida de um homem e na vida de uma mulher. Essa pessoa, ela precisa entender esse detalhe aqui, que está no verso 16, da seguinte forma: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha,
porque semelhantemente rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Em outras palavras, não tem como a essência de Deus, a grandeza de Deus descer na vida de um homem, descer na vida de uma mulher, se essa pessoa ela continua vivendo as velhas maneiras que ele e que ela vivia antes de conhecer o evangelho. Para que a essência de Deus, para que o poder de Deus, para que o nosso jejum venha surtir efeito perante o Criador, nós precisamos abrir mão da nossa velha maneira de viver. O nosso velho traje espiritual, as nossas velhas roupas espirituais precisam ser deixadas de lado, abandonada, e uma nova vestimenta precisa fazer parte da nossa vida. Como que essa vestimenta vai acontecer? Essa vestimenta começa a acontecer quando quando você, quando cada um de nós passamos a viver em obediência à palavra de Deus, passamos a renunciar à nossa vontade, passamos a ouvir o que a Bíblia Sagrada manda, ouvir e praticar, ouvir e praticar. Isso gera roupas novas sobre a nossa vida. E aí sim, se acontecer alguma falha, se acontecer algum problema, então vem o remendo novo para cobrir essa falha que está também sobre as novas vestes espirituais. Assim é o vinho. Não se coloca um vinho novo em um odre velho. Por quê? Porque o vinho novo, ele não está fermentado. Mas quando é colocado dentro do odre, se o odre for velho, esse vinho novo vai começar a fermentar. E automaticamente esse odre, por estar velho, ele vai romper e não vai suportar a pressão que está sobre ele. Jesus está falando do quê? Não tem como a alegria do Espírito Santo fazer parte da vida de um homem, fazer parte da vida de uma mulher, se essa pessoa não está preparada, a sua estrutura não está preparada, a sua estrutura não está pronta para receber esta alegria. Como que eu preparo a minha estrutura, pastor? É o detalhe que eu estou dizendo, é em jejum. Existem coisas, escute isso daqui. Existem coisas, existem detalhes, existem promessas, existem vitórias da parte de Deus que Deus ainda não entregou na sua vida, em nossas vidas, porque nós não temos estrutura para receber isso. Existem dons espirituais que Deus quer entregar na vida de muitas pessoas aqui, mas não tem como Deus entregar, porque essa pessoa não está estruturada. O odre dessa pessoa não é um odre preparado para receber uma novidade tão grande como um dom espiritual, como o próprio batismo com o Espírito Santo, como a autoridade para curar doentes, para curar enfermos, para expulsar demônios. O discernimento espiritual que vem para você ajudar pessoas, tudo isso se faz necessário uma estrutura nova, e uma estrutura nova preparada para receber isso. É por isso que eu quero passar para você a importância de você entrar em campanhas de jejum. Tem muitas coisas que Deus quer entregar em nossas vidas, mas nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos estar pronto para receber essa grandeza sobre nossa vida. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Escute isso daqui. Isaías 45, a partir do verso 2. Olha o que Deus está dizendo aqui diante de uma promessa que Ele tem para nossas vidas. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Verso de número 3, olha que gigante. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Como que esse verso 3 vai se cumprir na minha vida se eu ainda continuo usando as roupas velhas? Como que esse verso 3 vai se cumprir na minha história se eu ainda continuo tentando receber o vinho novo na minha estrutura que é um odre velho? Não tem cabimento, não tem condições. Então, para esses tesouros escondidos serem revelados na minha vida, eu preciso me ajustar no jejum,
me ajustar perante Deus. Para essas riquezas encobertas, essas riquezas estão escondidas diante dos olhos dos homens naturais, das mulheres naturais. Para essas riquezas serem reveladas na minha vida, eu preciso ter uma estrutura para me receber essa grandeza. Tem pessoas que, por falta de estrutura, Deus manda uma fagulha de resposta na vida dele e na vida dela, a pessoa já fica todo exaltado, toda exaltada, toda ensoberbecida, se achando acima da média, se sentindo mais que os outros. Esse tipo de pessoa não está estruturado para receber coisas grandes. Um dos sinais que prova que nós estamos estruturados para receber coisas grandes é que quanto mais Deus vai nos dando, mais humilde nós vamos nos tornando. E deixa eu te falar o poder do jejum sobre a nossa matéria, sobre o nosso corpo físico. Como que o jejum funciona no nosso corpo físico e por que devemos jejuar? Eu vou pedir para você que está se chegando, que ainda não deixou, deixe o seu like e compartilhe essa live. Vamos romper esse algoritmo? Vamos lá, gente? Deixe o seu like, você que ainda não deixou, nos ajude a alcançar mais pessoas nesta live, tá bom? Qual o benefício do jejum no meu físico? O maior benefício que o jejum traz para o meu, para o seu, para o nosso físico é a mortificação da nossa carne. A nossa carne, quando ela está fortalecida, inclusive se os moderadores, se puderem colocar, coloca aí, benefício do jejum no físico, a mortificação da nossa carne. Por que nós temos que mortificar a nossa carne? Entenda bem. A nossa estrutura, né? O homem físico, a nossa estrutura física, ela é serva, né? Esse corpo é servo do espírito e da alma. Então, tudo que o espírito, tudo que a alma manda, esse corpo obedece. O dia que o espírito, o dia que a alma sair desse corpo, ele tomba por terra e passa então a entrar em decomposição. O dia que o espírito e a alma sair do meu corpo ou do seu corpo, em menos de 48 horas, essa estrutura já começa a entrar em decomposição, em mau cheiro, em uma situação que nenhum outro ser humano suporta sequer chegar perto. Porque saiu o espírito, saiu a alma, essa estrutura, a tendência é voltar ao pó e ali se acabar em nada. E quando eu e você entramos em jejum, essa nossa estrutura, ela é cheia de força, cheia de energia. E essa força e essa energia que tem na nossa estrutura, a tendência dessa força e dessa energia não é tentar nos aproximar de Deus. A tendência dessa força e dessa energia que tem dentro do nosso corpo, que vem pela comida, pela bebida e pelo sono, pelo descanso, pelos exercícios, essa energia que tem dentro da nossa estrutura física, a tendência não é nos elevar para perto de Deus. A tendência dessa estrutura é nos trazer de volta e tentar nos levar o mais rápido possível para a nossa origem. Qual origem, pastor? A origem da nossa matéria é a terra. A origem do nosso corpo físico é a terra. E quando eu estou com a minha carne forte, a minha carne vai trabalhar dia e noite para tentar o mais rápido possível fazer com que o meu corpo volte para a terra. Por isso que o homem e a mulher que não jejua, que não paga preço na presença de Deus, essa pessoa faz coisas que ele e ela, no dia a dia, ele vai se matando e se autodestruindo aos poucos. O homem e a mulher que não tem Deus, que vive fazendo a vontade da sua carne, cada dia que se passa, ele vai se matando aos poucos, com vícios, com alimentação errada, com o sedentarismo, com práticas que faz com que a pessoa, em vez dela praticar um melhoramento com a experiência que vai tendo, pelo contrário, a pessoa vai se afundando. Por quê? Porque a vontade da minha carne é voltar para as suas origens, que é a terra. A minha carne não grita por Deus. A minha carne não quer o evangelho. Quando eu digo a minha, eu estou falando a nossa. A minha carne, ela não quer, jejum. A minha carne não quer oração. A minha carne não quer louvores a Deus. A minha carne não quer sacrificar e obedecer a palavra de Deus. A minha carne, ela quer voltar para a sua origem. Qual é a sua origem? A terra. A terra.
Por isso que o homem que não tem Deus, a mulher que não tem Deus, as suas ações são ações suicidas. Embora eles não tirem a vida repentinamente, mas diariamente eles estão dando uma pasada na cova, dia após dia, porque quem predomina e quem manda nos seus atos é a sua carne. A pessoa come e o que ela está comendo para satisfazer a carne é uma pasada na cova, porque é comidas pesadas, comidas gordas, se entope de refrigerante e a pessoa vai se empanturrando achando que aquilo que é gostoso é vida, quando na realidade aquilo que é gostoso para a carne é morte. Tudo que a sua carne gosta te leva à morte. Tudo que a nossa carne grita desejando é morte, é destruição. Então o jejum, ele mortifica a nossa carne. O jejum, ele arranca os entulhos da nossa carne e nos deixa pronto para receber algo espiritual da parte de Deus. O jejum, ele tira tudo que é carnal de dentro de nós e faz ficar um espaço que aí o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar dentro de cada um de nós. Você consegue compreender? Então, o jejum, o benefício do jejum que vem para a nossa vida é que o jejum, ele mortifica, ele traz a mortificação da nossa carne. Sabe? Outro benefício que o jejum nos traz, que é algo poderoso. Poderoso. Que seria, pastor? O jejum, ele funciona não só no nosso físico, na nossa carne, mas o jejum também funciona no nosso lado sentimental. O jejum trabalha no nosso lado sentimental. Como assim, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Escute isso daqui. O lado sentimental nosso é o lado que Satanás mais ataca. Por quê? Porque o nosso lado sentimental é a nossa própria alma. A alma é a sede dos sentimentos. A alma é aonde os sentimentos moram. Os teus sentimentos moram dentro da tua alma. Sentimentos é uma coisa que nós não vemos. Sentimento é uma coisa que nós não apalpamos. Sentimento é uma coisa que não dá para você, sabe, ter acesso aos sentimentos. Por quê? Porque é algo invisível, como a alma também é invisível. E qual o benefício do jejum no tocante ao nosso lado sentimental? O grande problema dos nossos sentimentos, e você entenda o que eu vou te falar, isso aqui é muito profundo. A nossa alma, ela é cega. A nossa alma não enxerga, a nossa alma não vê nada. A nossa alma só sente. O que faz a nossa alma existir e se locomover é sentimentos. A nossa alma gosta de sentir. Quando alguém nos elogia, a nossa alma, ela se esbalda com esses elogios. Quando alguém nos critica e nos xinga, a nossa alma se aborrece e fica toda jururu, chorando pelos cantos. Quando nós, então, somos beneficiados, a nossa alma faz festas e alegria, e ela sabe, ela pratica todo tipo de pulo e de alegria. Quando nós não vencemos, então a nossa alma chora. Então, a nossa alma é a sede dos sentimentos. E quando eu jejuo, esse jejum traz para minha alma, que é cega, traz uma rédea, traz um controle. Quando eu entro em jejum, o jejum é um freio para os desejos descontrolados da nossa alma. O jejum, sabe, é um freio para controlar a nossa alma que gosta de aventuras. A nossa alma quer aventura, a nossa alma gosta do perigo, nossa alma gosta, sabe? É por isso que você vê que as pessoas desse mundo estão sempre volta e meia envolvido em comportamentos de adrenalina, sabe? Numa BR, vamos dar KM zerado a nossa moto, vamos botar 230, vamos botar 240 por hora, e a pessoa está ali, na mente dela, sabe? No lado racional, a voz está dizendo, se você cair, você vai ser catado e ajuntado com a pá, porque não vai sobrar nada. Mas a pessoa está ali naquela adrenalina, porque a alma gosta disso, a alma gosta do perigo.
A pessoa, ela está num lugar, né? Ela vê uma montanha, ela diz, eu vou escalar essa montanha, eu vou subir e de lá eu vou pular, né? De parapente, de lá eu vou... Essas aventuras, essas loucuras, é tudo a alma, ela gosta disso, ela se sente bem com isso. E quando eu e você, quando nós entramos em jejum, o jejum coloca um freio, o jejum coloca uma disciplina nessa nossa alma aventureira. O jejum coloca disciplina nessa nossa alma manhosa. A nossa alma é cheia de manha, é cheia de barda. A nossa alma é cheia de coisinhas que, se nós não tivermos o lado espiritual ligado, nós começamos a ser conduzidos pelos sentimentos. A carne já grita para voltar para suas origens. E a alma, ela não luta pelo lado espiritual. A alma, ela pende para o lado da carne. A alma pende para o lado carnal. E quando você, quando nós entramos em jejum, então essa alma que não enxerga, mas que é a sede dos sentimentos, ela passa a ser freada. Ela passa a ser controlada. Ela passa a ser disciplinada na presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui, deixa eu te falar algo importante. E vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar, mas escuta isso. O jejum, ele detém algo que vem na nossa alma e que é dela, que se chama sentimentalismo. Como que funciona o sentimentalismo? A nossa alma, embora ela não enxerga, mas ela quer decidir as coisas. Embora ela não enxerga, mas ela é toda melancólica. E aí, se a pessoa ela não está vivendo essa disciplina, esse freio que o jejum traz, qualquer coisinha a pessoa está dodói do coração, se colocando como vítima. Qualquer coisinha a pessoa ela está se adaptando e gostando de ser chamado de coitado e de coitada. Qualquer coisinha, essa pessoa ela começa a procurar ombros amigos para ela e ela deitar e chorar as suas dores e as suas feridas e os seus prantos. Quando nós entramos em jejum, esse sentimentalismo é cancelado na nossa vida. Tem pessoas que ele e ela vive procurando alguém para ele e ela chorar. Ah, como que eu gosto de chorar. Ah, eu sou manteiga, qualquer coisa eu choro. Isso é para pessoa que não tem disciplina na alma. Um homem e uma mulher que tem disciplina na sua alma, que tem rédea na sua alma, ele não vive chorando pelos cantos. Não vive procurando ombro amigo para chorar. Não vive procurando alguém para... deita aqui e chora, aqui tem ombro, aqui tem peito amigo para chorar. Homem e mulher que está com a alma vivendo esse freio, essa disciplina que o jejum traz, essa pessoa não vive procurando ombro amigo. Por quê? Porque a pessoa passa a entender que a vida é uma guerra. A pessoa passa a entender que aqui nessa terra, aqui é uma guerra. Aqui não tem bandeira branca. Aqui não tem melzinho na chupeta. Aqui tem guerra. Fala para mim um dia da sua vida que você viveu sem guerra. Fala para mim um dia que você viveu da sua vida sem peleja, sem batalha, sem luta, sem o mal tentando te sucumbir, te destruir. Não existe. E se alguém falar que viveu um dia da sua vida sem batalha, sem guerra, sem peleja medonha, alguma coisa está errada na sua vida. Alguma coisa não está certa. Por quê? Porque aqui, no planeta Terra, aqui, nesta terra, é guerra, meu amigo. É batalha. Aqui não tem moleza. Aqui não tem essa de fulano vai ter dó de mim, Beltrano vai ter compaixão de mim. Aqui se você não se prontificar, se você não botar um freio na sua alma, se você não se prontificar a lutar para conquistar aquilo que Deus quer que você conquiste, você vai ficar por aí, vai morrer amigo e nada vai acontecer. E a alma gosta desse sentimentalismo, a alma gosta dessa melancolia, a alma quer, sabe, esse afago, esse carinho, essas coisinhas que não levam a nada. Quando na realidade, quando nós entramos em jejum, nós passamos a entender que aqui nessa terra não tem melzinho na chupeta. Aqui nessa terra, escute, aqui nessa terra nós estamos vivendo e convivendo entre demônios. Não entendi, pastor. É isso mesmo. Vou repetir para você. Aqui
nesta terra, nós estamos vivendo e convivendo entre demônios. Eles se rebelaram contra Deus e eles foram lançados com fúria aqui nesta terra. E eles estão aqui nessa terra. Não pense você que esse engano que é falado por aí, que Satanás está lá no inferno, que os demônios estão lá no inferno. Engano. Existe uma classe angelical que está preso lá, que foi a classe que se corrompeu antes do dilúvio. Foi a classe que se envolveu com as filhas dos homens, que está lá preso em grilhões eternos. Porém, Satanás e todos os demônios e príncipes das trevas estão aqui, entre nós. E se eles estão aqui entre nós, você acha que você vai viver um dia sem guerra? Um dia sem batalha? Um dia sem bombardeio mental? Um dia sem ele tentando te afligir nos teus sentimentos? Um dia sequer ele não tentando acabar com a sua vida? Então, aqui é guerra. Nós precisamos estar convicto, consciente de que a nossa alma, ela pende, ela tem a tendência de partir para o lado da nossa carne e não para o lado do espírito. E o jejum traz a disciplina para a alma. Então, o jejum mortifica a carne, o jejum traz o equilíbrio para a alma. E para o lado espiritual, pastor? Para o lado espiritual, esse aqui é o fantástico de tudo. O lado espiritual é o fantástico de tudo o que nós estamos falando. Eu vou pedir para você, antes de entrar no terceiro detalhe, pedir para você compartilhe essa live, passe para frente, mande para amigos, para familiares, manda para pessoas que nunca jejuaram, manda lá nos grupos da célula que você participa, da igreja que você frequenta. Vamos chamar o povo para o jejum. Vamos chamar aqueles que nós conhecemos para uma vida estreita com Deus, para uma vida de disciplina, para uma vida de crucificação da nossa carne com as nossas paixões. Chame todo mundo e vamos para cima. Escute isso. O jejum, ele traz o benefício para o nosso lado espiritual. Como assim, pastor? O jejum, ele traz o benefício para o nosso lado espiritual. O jejum, ele nos prepara para a batalha que está por vir. O jejum, ele nos arma para as batalhas que virão logo ali na frente. Batalhas que virão em direção da nossa carne, em direção da nossa alma e em direção até do nosso lado espiritual. E o jejum é esse preparo para essa batalha. Escuta o que eu vou dizer para você. Um homem e uma mulher que jejua, esse homem e essa mulher é conhecido nas regiões celestiais. Porque eu sempre falo todos os meses e não vou me cansar de ensinar isso. A atitude mais espiritual que um ser humano possa praticar na terra se chama jejum. Não existe nada mais espiritual do que o jejum. Pensa aí, você que está me acompanhando, pensa em alguma coisa aí que você acha que é espiritual. Pense, tenta pensar em algo que é espiritual. Em uma atitude, em um comportamento que é espiritual. Pensou? Esse comportamento não é maior do que o jejum. Pastor, e examinar as escrituras não é mais espiritual do que um jejum? Examinar as escrituras, você pode examinar as escrituras de barriga cheia. Você pode examinar as escrituras como muitos examinam e não estão entendendo nada, mas estão ali examinando e lendo e tirando as suas conclusões. Pastor, e a oração? A oração, todo mundo ora, todo mundo tem a ligação de falar com Deus. Porém, o jejum, ele nos desconecta do planeta Terra. Eu volto a dizer, o que nos liga aqui nessa terra é a comida e a bebida. Se dentro de mim não tem comida e não tem bebida, então não tem nada da terra dentro de mim. Eu sou alguém que estou na terra, mas eu estou vivendo a dimensão espiritual, porque não tem nada que me liga nessa terra. O que me liga a essa terra é a comida e a bebida. Por isso que quando o ser humano nasce, a primeira coisa que o ser humano pede é comida, é o peito da mãe. E quando o ser humano está prestes a morrer, a primeira coisa que ele abre mão é da comida e da bebida. Quando a criança nasce, ela nasce cheia de fome.
Quando o ser humano está prestes a morrer, a primeira coisa que ele abre mão é da comida e da água, do líquido. A pessoa, ela olha para a comida, ela tem ânsia de vômito. Alguém fala para ele, para ela, toma uma água. A pessoa diz, Deus me livre e guarde. Essa água está com um cheiro terrível, um cheiro ruim. Não tem cheiro ruim. Não tem nada de ruim. É porque a pessoa está prestes a partir para a eternidade. E eu e você, nós que estamos aqui, todos nós já vivemos essa experiência de um dado momento não querer comer e nem beber porque estávamos malechos. E esse estar maleixo indica que nós estávamos mais para lá do que para cá. Porque quando nós estamos fortes aqui nessa terra, a primeira coisa que nós queremos é comer e beber. Comer e beber é muito bom. E quando eu entro em jejum, então eu me desconecto dessa terra e eu passo a habitar em regiões celestiais. Eu passo a ser conhecido por anjos e por demônios. Por isso que Jesus disse que há certas classes, há certas espécies de demônios que só saem com oração e jejum. Por quê? Porque o jejum me faz conhecido no mundo espiritual. O jejum me abre. Deixa eu te falar uma coisa aqui que talvez você nunca ouviu isso que eu vou te falar. O jejum, ele nos abre a nossa visão espiritual para nós começarmos a enxergar, para nós começarmos a transitar em um lugar que dentro da teologia judaica, dentro do conhecimento judaico, é chamado de quarta dimensão. O que seria a quarta dimensão? A quarta dimensão é uma região que os naturais e os normais nunca pisarão lá. A quarta dimensão é uma região que aqueles que são apenas crente, aqueles que são apenas evangélico, nunca chegarão lá. Como assim, pastor? A quarta dimensão é para homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Como que funciona essa quarta dimensão? Na quarta dimensão é um lugar em que Deus abre teus olhos espirituais e você pega a Bíblia e começa a examinar. E ali você começa a entender o que ninguém entende. Ali você começa a compreender, sabe? Você começa a receber os tesouros escondidos que poucos receberam. Você passa a receber as riquezas encobertas que a maioria nunca nem ouviu falar. Quando o homem e a mulher entram em jejum, essa quarta dimensão se abre para ele e para ela. Pastor, mas eu jejuo há algum tempo e eu nunca entrei nessa dimensão. Continue jejuando. Não pare. É a tua perseverança que vai te colocar lá. Não é com uma campanha de jejum, com uma campanha, 2 campanhas, 3 campanhas de jejum, que a quarta dimensão espiritual vai se abrir. Não. Até porque, quando a quarta dimensão espiritual se abre na vida de uma pessoa, se essa pessoa não está estruturada, ela se escandaliza e ela deixa até mesmo de servir a Deus. Misericórdia, pastor, como assim? Tem gente, tem pessoas que essa quarta dimensão espiritual se abriu para eles e eles simplesmente pediu, Deus, eu não quero mais ver isso não, não quero mais ver isso. Quantas pessoas que estão aqui na live, que começou a orar, começou a jejuar, começou a buscar Deus e quando pensa que não estava dentro do quarto, viu um clarão aparecer dentro do quarto que a pessoa na hora teve um medo, um desespero, disse, meu Deus, misericórdia. Na realidade não era um demônio, era um anjo de Deus te visitando de uma forma gloriosa, mas a pessoa ela não estava em um nível espiritual para estar nessa quarta dimensão e foi apoderada por um medo. Se apoderou de um medo e nunca mais viu nada. Outras pessoas, quando entra nessa dimensão profunda, nessa dimensão espiritual, está andando na rua, de repente, vê demônios. Mas a pessoa vê e ela não tem medo. Por quê? Porque ela já está em uma região, em uma dimensão, que ela sabe que maior é o que está com ela, maior é o que está com ele, do que aquele que está lutando contra a vida dele e a vida dela. O jejum abre essa quarta dimensão. O jejum nos leva a entendermos a palavra de Deus de uma forma tão profunda que uma frase bíblica se transforma em uma mensagem que ninguém praticamente ouviu nessa terra. E não é heresia.
Não é essas mentiras que muitos vivem por aí contando. Eu fui arrebatado até o inferno, lá eu vi Michael Jackson, lá eu vi Pelé, eu estava lá no inferno e eu vi lá o Elvis Presley. Não é essas bobagens. Eu estou te falando de dimensão espiritual. Que a pessoa ela está aqui nessa terra, mas a sua visão espiritual está elevada, ela enxerga diferente, ele vê diferente do que os normais veem. Você está conseguindo entender? E eu tenho certeza que todos que estão aqui têm esse desejo de alcançar esse nível elevado, esse nível espiritual, que você não precisa ficar forçando a barra para alguém ver que Deus está na tua vida. É natural, todo mundo olha e sabe que Deus é contigo. Até os teus gestos, até a sua maneira de ser, mostra o Criador da sua vida. Isso é quarta dimensão. Isso é dimensão que os normais não vão entrar. Existem muitos pregadores, pregadoras, pastores, bispos, apóstolos, pessoas que executam todos os rótulos e cargos dentro do mundo eclesiástico, que nunca entrou nas dimensões celestiais, nessa quarta dimensão de profundidade. São pessoas que pregam, mas pregam de uma forma rasa. São pessoas que leem a Bíblia e traz uma mensagem, mas a mensagem é uma mensagem rasa. É uma mensagem que todo mundo fala, que todo mundo prega. É um comentário bíblico que a pessoa já ouviu de outros falar. Quarta dimensão, não. Quando você entra em jejum, quando você passa a viver essa primazia perante Deus, então o que Deus passa a te dar é algo tão diferente, é algo novo, é tesouro escondido, é riqueza encoberta, e isso está à disposição de todos nós. Mas por que não é todos que têm? Porque não é todos que têm coragem de pagar o preço. Isso não vem de graça. Isso não vem fiado, não vem de graça e não vem fiado. Você precisa ter uma constância de pagamento de preço, de dedicação, de jejum, de renúncia para isso acontecer. Para isso começar a fazer parte da sua vida. Para uma pessoa experimentar essa dimensão, escuta, para experimentar essa dimensão, essa pessoa já foi provada pelo fogo, essa pessoa já foi testada por Deus, essa pessoa já experimentou situações que o seu caráter foi forjado para ele e para ela viver em humildade, viver simplesmente entendendo que Deus é poderoso na face da terra, na vida daquele que se entrega de fato e de verdade. Você está entendendo? Deu para você entender? Os pastores quase todos gordos e hipertensos, de tanto fazer jejum. Me engana que eu gosto, respeitem os crentes. Mas o Alírio Braga, você está fazendo, não sei se você está fazendo uma brincadeira ou se você está falando algo sério, mas não faz sentido, tá? Não faz sentido uma pessoa estar em jejum e estar engordando, tá? Isso é conversa. Quem jejua não engorda, porque jejum é abstinência total ou parcial de alimentos sólidos e líquidos. Jejum não engorda. Se você conhece algum pastor que diz que jejua e cada dia que passa ele está engordando, ele está contando mentira para você. Ou contou uma mentira para você. Porque é o contrário. Quando um homem ou uma mulher entra em jejum, a tendência é a pessoa perder peso. Por quê? Porque jejum é abstinência de alimento. Se eu não tenho o meu corpo alimentado, eu vou perder calorias. E eu perdendo calorias, eu estou emagrecendo. Agora, aquele que fala que jejua e cada dia que passa está mais gordo, esse homem não jejua. Esse homem é contador de história, contador de fábulas. É mais um que está aí, entende? Para tentar enganar meia dúzia de pessoas com as suas falácias. Quem ora, quem jejua de verdade, não engorda. Se você tem essa tese e essa sua teoria, te enganaram, mentiram para você. Porque quem ora, quem jejua de verdade não engorda. Jejum é bênção. Jejum traz disciplina para o nosso físico. Como que eu vou engordar com fome? Como que eu vou engordar sem comer? Olha para mim. Como que eu vou me tornar mais pesado sem me alimentar? Isso não tem base, isso não existe. Então, entenda o que eu estou dizendo para você. Deus espera de mim e de você essa entrega. Deus espera de mim e de você esse desejo de entrar nessa dimensão espiritual. Gente, eu vou colocar de novo esse versículo aqui na tela e você faça a sua interpretação, o que seria isso, na sua maneira de pensar.
O que seria isso aqui que Deus está falando? Olha aqui, ó. O que seria isso? Leia comigo. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Quem está falando isso é Deus. Existem tesouros escondidos que não é todos que têm acesso. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Para quê, pastor? Que Deus vai dar para uma pessoa tesouros escondidos? Para que Deus vai dar para uma pessoa as riquezas encobertas? Para que saibas que Ele é o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O mundo te chama pelo seu apelido. O mundo te chama pelo seu ponto fraco. O mundo te chama pelas mancadas que você deu no passado. O Eterno, Ele nos chama pelo nome. Ele nos chama pelo nome e Ele quer revelar para mim e para você tesouros escondidos e riquezas encobertas. Sabe outra passagem que casa com essa que eu acabei de ler? Deixa eu colocar aqui para você. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Pensa nisso. Se isso aqui não é quarta dimensão perante Deus. Olha isso. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você acha que Deus vai anunciar coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos? A gente vivendo um evangelho raso, vivendo um cristianismo barato, vivendo esse evangelho de fachada, que a pessoa na frente de um e de outro quer fazer média de que está cheio de Deus, mas lá na sua essência vive uma vida de pecados, uma vida, sabe, de injustiça, uma vida desonesta, uma vida fora dos trilhos, fora do prumo, comprando e não pagando, enganando um e outro, contando mentira, fugindo do olho no olho. Você acha que uma pessoa dessa vai receber essa anunciação da parte de Deus de coisas grandes e firmes? Jamais. As coisas grandes e firmes que vêm da parte de Deus é para homens e mulheres que estão dispostos a esse pagamento de preço, a se entregar de fato e de verdade. E eu estou comentando tudo isso, quase com 1 hora de comentário, para dizer para você: vamos jejuar, vamos renunciar, vamos crucificar a nossa carne, vamos colocar freio nesse sentimentalismo e nesse apetite descontrolado da nossa alma. Vamos lapidar e polir esse nosso lado espiritual, para que Deus possa encontrar em mim e em você e em cada um de nós espaço para fazer de nós uma verdadeira bênção na face da terra. Deixa eu falar para você de homens bíblicos que viveram quarta dimensão, que viveram essa região celestial que os normais jamais imaginou. Quem, por exemplo? Daniel viveu isso. Ezequiel viveu isso. Moisés viveu isso. Você está conseguindo compreender? Quem mais, pastor? Zacarias, os profetas viveram isso. Se nós pegarmos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele entrou em uma dimensão espiritual tão grande que ele escreve dizendo que ele chegou em um lugar e lá ele viu coisas inefáveis, coisas que não dá para nós mencionar com palavras. O que é isso? Uma pessoa que está vivendo uma dimensão elevada. E é isso que Deus quer para mim e para você. Cada dia que passa que eu me renuncio, que eu me sacrifico, que eu jejuo, que eu passo a crucificar o meu eu passo, a cada dia que passa, a estar mais perto de Deus, a estar mais próximo do Eterno. Sabe por quê? Muitas pessoas estão caindo na fé, se afastando do evangelho porque fulano falou mal dele, fulano falou mal dela. Ah, Beltrano disse que ele, que ela não presta e ele e ela está deprimido dentro de casa pedindo até a morte, porque um grupinho de pessoas falou mal dele ou falou mal dela. Sabe por que disso? Porque a pessoa está muito sentimental, ela está muito viva aqui nessa terra. Quando nós crucificamos a nossa carne e passamos a morrer para essa terra e viver para Cristo, então já não interessa mais o que os outros acham ou o que os outros pensam.
Já não interessa mais o que as pessoas prejulgam ou deixam de prejulgar. O que importa é a cada dia estar mais perto do eterno. É a cada dia receber aquilo que ele tem para a minha vida. É cada dia chegar mais perto e diante de uma conclusão de que realmente ele tem coisas grandes a realizar em nossas vidas. Você consegue compreender? Deu para você entender? O que eu estou falando para você de dimensão espiritual, escuta o que eu vou te falar. Eu não sei se você está conseguindo pegar o detalhe que eu estou te falando. Enquanto eu estava falando o primeiro tópico aqui, que eu falei sobre o lado físico, normal, o lado alma, normal. Você percebeu que quando eu entrei na quarta dimensão, o Jaime Conrado escreveu, Esdras viveu, com certeza, os profetas viveram. Que eu comecei a falar de quarta dimensão, você começou a perceber que na linha do tempo um monte de gente começou a escrever, sabe, conversas e coisas para tentar desbaratinar e desvirtuar o olhar de vocês? Você não conseguiu, você não prestou atenção nisso? Dá uma olhada na linha do tempo, que você vai perceber que tem um monte de pessoas escrevendo coisas na linha do tempo que não tem nada a ver com o que nós estamos comentando, que não tem nada a ver com essa dimensão profunda. Mas o que é isso, pastor? O mal não quer que você saiba que você tem acesso a essa dimensão espiritual. O mal quer que você fique sendo o irmãozinho, a irmãzinha do evangelho raso. O crentinho da piscina de plástico. Ele não quer que você mergulhe em oceanos profundos. O mal quer que você fique ali preso na piscina de plástico com 3.000 litros de água. Aí ali você bate os braços, bate as pernas e na sua mente para si mesmo que está nadando, quando na realidade sabe que está dentro de uma piscina de plástico. É isso que o diabo quer. É isso que o maligno quer e usa pessoas para te desvirtuar e você não entender o que está sendo dito. Mas a vontade de Deus é que você entre nessa dimensão que os normais não conhecem e nem sabe que existe, porque é lá que Deus vai revelar muitas perguntas e muitos pontos de interrogação que até hoje ninguém conseguiu responder na sua vida. Existem perguntas aí dentro de você que ninguém conseguiu responder para você até hoje. Existem pontos de interrogação na sua vida que pastor não respondeu, padre não respondeu, espiritualista não respondeu, ninguém respondeu. Essas respostas estão escondidas nesta dimensão. É lá que Deus quer te revelar, é lá que Deus quer te mostrar. Mas para isso precisa haver um pagamento de preço, precisa haver uma entrega, uma renúncia. Evangelho não é boca para fora. Evangelho não é conversa. Evangelho não é papo. Evangelho é prática de vida. Escuta o que eu estou te falando. Eu não sou, perante Deus, considerado um homem salvo, um homem abençoado, um homem iluminado, porque eu estou falando aqui. Eu sou considerado por aquilo que eu vivo. Se eu falo, mas eu não vivo, então eu sou mais um papagaio de pirata. Eu sou mais um que estou aqui enganando e sendo enganado. Evangelho é prática de vida. Evangelho é convivência. Evangelho é tirar o que está no Novo Testamento do papel e colocar na prática do dia a dia. E uma das ordenanças no Evangelho que Jesus deu é que dias viriam em que o noivo seria tirado. Nesses dias, jejuarão. Nesses dias, pagarão o preço. Nesses dias, vocês devem entrar nessa renúncia para experimentar dimensões diferentes. Sabe? Nós estamos vivendo nos dias atuais, eu já vou orar com vocês, mas nós estamos vivendo nos dias atuais, tá? Um tempo em que os crentes, os cristãos, estão com medo do arrebatamento, estão com medo da volta de Jesus, em que os crentes de Bíblia na mão, com medo da aparição do anticristo, com medo dos sinais escatológicos que estão se cumprindo. Aí você fala para um e para outro, gente, está chegando a hora, olha os sinais acontecendo. Meu Deus do céu, não me assusta não, pastor, não me deixa com medo não. Olha só, a pessoa marchando e trilhando lá para o templo, para a igreja, todos os dias, todas as semanas,
E quando fala em arrebatamento da igreja, ele e ela cheio de medo, ele e ela cheio de insegurança. O que é isso? Vida espiritual defasada, vida espiritual morta, vida espiritual de caroneiro, sempre pedindo oração para um e para outro, sempre na dependência de uma palavra. Me dá uma palavra, me dá uma palavra. Ai, dá uma palavra para o meu coração, eu quero uma palavra. Meu amigo, bota a tua vida na presença de Deus. Começa a caminhar com as suas pernas. Começa a renunciar à sua carne. Saia da dependência de homens. Saia da dependência de profecia, de revelação, de alguém que pulou, regalou a baga do olho e entregou um mistério, e abriu o rolo e falou tudo. Para com essa bobagem. Começa a andar com as suas pernas espirituais. Começa a renunciar à sua carne para que a glória de Deus venha sobre a sua vida e você venha viver essa dimensão que os normais nunca entraram e nunca entrarão. Pessoas vivendo. Ai, me dá uma palavra. Eu preciso de uma palavra. Eu estou com o meu coração, que eu não aguento mais. Dá uma palavra para o meu coração. Que palavra para coração, meu amigo? A palavra para o seu coração é: rejeita, renuncia a sua carne. Abra mão do pecado. Entra no estreito de jejum e oração. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O que eu estou falando aqui pode parecer loucura para muitos. Mas olha o que eu estou te falando e veja se há mentira nas minhas palavras. Veja se há mentira no que eu estou te dizendo. Veja se isso daqui é uma brincadeira de parque de diversão ou se nós estamos falando do evangelho, da grandeza de Deus, de uma dimensão diferenciada, de uma dimensão que os apóstolos viveram, que os profetas viveram, que a igreja primitiva viveu. Deixa eu te falar aqui e eu já vou orar com vocês. Deixa o seu like aí, compartilhe, gente. Escuta isso daqui. A igreja primitiva, os irmãos primitivos, eu estou falando aqui, está me arrepiando o corpo inteiro, porque a presença de Deus está aqui e está aí onde você está também. Os irmãos primitivos eram capturados pelo Império Romano e eram levados para os coliseus. Lá nos coliseus dos gladiadores, das lutas, das batalhas, que eram os espetáculos para os imperadores e os seus subordinados, ali os cristãos eram colocados lá no meio da arena e abria-se o portão principal da jaula e de lá saía 10, 15 leões famintos, com mais de uma semana sem comer nada, só tomando água. Aqueles leões estavam, sabe, na fúria da fome. Saíam de lá e encontrava esse grupo de irmãos ali no meio da arena que não corriam. Pelo contrário, levantava as mãos para o céu e cantava louvores a Deus. Os leões comendo seus braços, devorando suas pernas. Os leões comendo seus filhos. E eles cantando e adorando e dizendo: Deus, eu sei que está chegando a hora de eu te ver face a face. Louvado seja o teu nome. O que é isso, pastor? Isso é quarta dimensão. Isso é dimensão que os normais jamais terão a capacidade de se comportar assim. Isso é dimensão que um homem e uma mulher jamais conseguirá imaginar se ele não estiver vivendo essa dimensão. Você está conseguindo compreender? Essa dimensão de você enfrentar a morte cantando. Essa dimensão de você enfrentar, sabe, a injúria, enfrentar tudo cantando louvores a Deus. Eles pegavam os cristãos, amarrava os seus braços, amarrava os seus pés e ali enroscava na traseira de uma charrete os seus braços e na traseira de outra charrete as suas pernas e corriam as charretes sentido oposto e os irmãos sendo rasgados no meio e cantando louvores a Deus. O que é isso? Isso é uma dimensão que jamais os normais irão entender. Só quem está realmente mergulhado para compreender. E é isso que Deus espera de mim e de você. Tem gente que diz que serve a Deus, mas qualquer coisinha, ele e ela está balançando. Qualquer coisinha, ele e ela já está. Entende?
Eu estou desanimado. Tem coisa, eu orei tanto, eu jejuei tanto, eu estou tão desanimado. Tem coisa que desanima a gente. Quanto mais a gente ora, mais luta vem. Tem coisa que desanima a gente. Quanto mais eu jejuo, parece que mais coisa ruim acontece. Meu amigo, minha amiga, vamos mergulhar. Vamos, sabe, fechar essa piscina de plástico, jogar esses 3.000 litros de água fora, fechar essa piscina de plástico, pegar as armações de ferro dela e colocar num pacotinho, dobrar essa piscina de plástico, colocar ela num saco e jogar ela lá dentro da despensa, onde você larga as coisas esquecidas, e vamos mergulhar num oceano profundo. Vamos mergulhar num oceano que ninguém sabe a profundidade dele. Vamos mergulhar num oceano que só aqueles que realmente estão decididos mergulham. Ou nós vamos ficar dando braçada na piscina de plástico de 3.000 litros, nos enganando, dizendo que nós sabemos nadar, sabemos mergulhar. Vamos lá, vamos se entregar. Pastor, como que eu faço isso? Eu estou te passando a receita. O primeiro passo, vamos para o jejum. E eu não estou te chamando para um jejum pesado, não. Eu estou te chamando para um jejum que até aqueles que estão enfermos e doentes têm condições de fazer. De que maneira? Primeiro dia, 7 horas de jejum. Segundo dia, 8 horas de jejum. Terceiro dia, 9 horas de jejum. Faça esses 3 dias. Faça esses 3 dias e depois você vai me contar o que aconteceu. Faça esses 3 dias e você vai se espantar. Você vai fazer os 3 dias e depois você vai voltar a assistir essa mensagem aqui e você vai dizer, agora eu entendi algumas coisas que antes do jejum eu não estava entendendo. Agora sim eu estou compreendendo algumas coisas que antes do propósito de jejum eu nunca compreendi. E é o que Deus quer nos revelar, é o que Deus quer nos dar. Você não tem noção de tanta coisa que Deus quer mostrar para você, tanta coisa que Deus quer revelar para ti, sabe? Tantos diálogos aprofundados entre você e o Espírito Santo que pode acontecer e tudo depende só de você. O Espírito Santo nos foi dado, ele está aqui entre nós, está aqui. E muitas das vezes é aquela oraçãozinha de 2 minutos. 2 minutos orando, mas nesses 2 minutos orando, abriu a boca umas 30 vezes, sabe? É aquele jejumzinho que a pessoa está se enganando, mentindo para ele mesmo. Que jejum, pastor? O jejum que ele e ela fala que jejuou, mas na realidade jejuou coisa nenhuma, tá? Comendo, bebendo. Aí na frente dos irmãos para pagar uma de espiritual. 3 dias de jejum, todo jejum. Eu, 7 dias só na água. Todo mundo olha, bate o olho e vê que ali não tem nada de real, de verdadeiro. Tem apenas um cidadão querendo, um gato querendo pagar uma de leão. Essa é a realidade. Nós temos que se entregar de verdade. Nós temos que fechar a cara e determinar dentro de nós, acabou a gracinha. Eu quero viver uma dimensão que os apóstolos viveram. Eu quero viver uma dimensão que os profetas viveram. Eles se alimentavam de vegetais e de alimento natural como eu, e se eles viveram, eu quero viver. Eu quero viver. Como diz a Gislaine Carneiro, pessoas que se aproximam de Deus só pedindo coisas materiais. Parece até que ele e ela vai viver aqui uma eternidade sem antes subir ou descer, né? A pessoa, só coisas materiais, só matéria. A mentalidade dele e dela foi programado para matéria. Ele vai para o templo lutar por matéria, corre pela matéria, vive atrás de matéria, versículos da Bíblia que ele e ela lê, a sua interpretação é só em cima de matéria e nada de dimensão espiritual. 50 anos enfornado dentro de um templo, sabe, entregando dinheiro ali, e se perguntar de alguma coisa espiritual, não sabe nada. Não tem nenhuma experiência com o mundo espiritual. Por quê? Pessoas programadas para viver o engano. Pessoas programadas para nunca experimentar essa direção, essa grandeza, esse lado espiritual. O que eu estou falando aqui pode não soar legal nos ouvidos de muitos, pode não soar confortável no ouvido de muitos, mas você precisa entender que evangelho é confronto, evangelho é confronto, evangelho é bater de frente, evangelho não é mel na chupeta é o engano,
Mel na chupeta é as mentiras do diabo. Mel na chupeta são as propostas terrenas. Evangelho é para nos confrontar. Se não nos confronta, não é evangelho. Se não nos confronta, não vai nos tirar do lugar que nós estamos. Você quer viver algo que só te massageia ou algo que te tira do lugar e te coloca para cima? Pastor, eu quero ir para cima. Então vamos para cima. Se entregar. Vamos para a renúncia. Vamos para esse jejum. E Deus será na nossa vida. Deus será conosco. E eu vou te falar uma coisa aqui e vou orar para você. Você que participa das nossas lives. Se participando dessas lives não tem acontecido nada na sua vida. Sua vida não tem mudança, não tem transformação, não tem resposta de Deus, nada está acontecendo. Saiba que o problema não está no evangelho e nem na mensagem. O problema está em ouvir e não colocar em prática. Porque o que nós pregamos aqui, se você colocar em prática, você pode ter certeza que a sua vida muda e transforma-se radicalmente. Se não há resultado, não é culpa do evangelho. Se não há resultado, não é culpa daquilo que nós estamos pregando. Reveja os valores, reveja o comportamento, reveja tudo o que está acontecendo e você chegará à conclusão que precisa ser praticado o que é automaticamente, o que chega aos seus ouvidos. Você está entendendo? Por quê? Porque nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui de gracinha, chamando você para uma live, para você, no final dessa live, sair daqui com a barriga doendo de tanto dar gargalhada. Não. Nós estamos te chamando para o confronto, para você crucificar a sua carne com as suas paixões, para você renunciar à sua vontade para que a de Jesus Cristo prevaleça na sua vida. Nós estamos te chamando para você entrar em uma dimensão que é para homens e mulheres diferenciados. Diferenciados. Você chega num evento, numa festa, nesses lugares de ajuntamento de pessoas. Ali tem vários lugares, né? Vários lugares que cada lugar tem um preço. Mas existe um lugar mais alto que é chamado de camarote. Lá o preço é 10 vezes maior do que para você ficar ali no meio de todo mundo. Você entra numa festa, lá no meio de todo mundo, você pagou R$20 para entrar. E o camarote, R$3.000. Mas por quê? Porque lá é diferenciado. Lá é um preço diferenciado porque você quer desfrutar de uma dimensão diferente, de um olhar diferente. Quem está lá embaixo tem que olhar para cima. Quem está lá naquela dimensão de cima, olha para baixo. Você quer olhar de baixo para cima ou de cima para baixo? É escolha. Então, se faz necessário essa pagada de preço. O grande problema é que as pessoas são preparadas, são ensinadas a viver esse evangelho do se Deus quiser. Esse evangelho do, se Deus quiser tudo bem, se não tudo bem. E aí, embasado no se Deus quiser, a pessoa, ela se conforta, né? Sentado em cima da preguiça, sentado em cima do conformismo, sentado em cima do eu já estou salvo, e não se esforça para viver algo profundo. Não se esforça para mergulhar em oceanos profundos. E aí, é 10 anos enfurnado dentro de uma igreja, mas nada acontece. É 25 anos dentro de uma denominação e a pessoa simplesmente não aprendeu nada. E a gente percebe que não aprendeu nada pelos comportamentos. Continua com aquelas bardas do mundo, com aqueles comportamentos manhosos, com aquele comportamento de estar envolvido sempre com fofoca, sempre envolvido com as mentirinhas, sabe? Sempre levando aquilo que é sério na brincadeira, sempre tratando o espiritual como algo que merece desdém, e assim a pessoa nunca experimenta nada. Eu estou te chamando para nós entrarmos em oceanos profundos, para nós experimentar o lugar mais alto que o povão em geral não experimenta. E não é que nós estamos aqui fazendo acepção de pessoas e tratando alguém com indiferença. Não. Eu estou te falando que quem paga preço desfruta de lugares espirituais que quem não paga jamais desfrutará.
Vamos? Embora? Olhar de baixo para cima ou de cima para baixo? É escolha. Não é questão de ser orgulhoso, de ser exaltado. É questão de pagar preço. É questão de estar disposto a se sacrificar. É questão de estar disposto, enquanto muitos estão comendo e churrasqueando, você está ali dizendo, não, eu sei o que eu quero. Aliás, para você comprar a casa que você tem, se você tem uma casa própria, você sabe o preço que você pagou. Domingão aí, ó, os vizinhos fazendo churrasco, e bombas, rojões, e garrafa de cerveja, e som alto, todo mundo comendo, bebendo e dando gargalhada, e você comendo ali arroz, feijão, quem sabe um ovo, né? Quem sabe ali com muito sacrifício, um pedacinho de carne cozida, isso e aquilo. Mas hoje você tem a sua casa. Lá atrás você pagou o preço para isso. Lá atrás você renunciou para isso. E quem sabe quem estava lá, que era vizinho teu, sempre em festa, até hoje está na situação de aluguel e não tem nada. Quem quer precisa tomar consciência que nada vem de graça. Nada vem de graça. E quando se fala em coisas espirituais, muito mais ainda. Muito mais ainda. O preço é alto, pastora Van Figueiredo, altíssimo. Não é barato. Não é barato. O preço é alto. Nesse preço tem rejeição, tem o desprezo de pessoas que nós achava que nos amávamos. Nesse preço tem os falatórios, sabe? O mimimi de pessoas vazias te envolvendo em fofoquinhas e em conversa que não tem nada a ver. No meio desse preço tem, muitas das vezes, a dor da indiferença de pessoas. Pessoas que você esperava que ela viesse realmente te ajudar e te tratou com indiferença. Tem muita coisa. A dor da ingratidão, tem muita coisa. Ou nós, né? Ou nós vamos olhar de cima para baixo, como as águias olham, ou nós vamos olhar de baixo para cima, como as galinhas e os frangos que vivem ciscando olha. Nós temos duas opções e não foge disso. Ou é olhar de cima para baixo como as águias, ou de baixo para cima como os frangos. E não foge disso. Não tem outra escolha. Não tem. E isso vai da pagada de preço. Eu e você, nós, Deus quer nos dar coisas grandes. Se você está disposto, vamos para esse jejum. Vamos para cima. E Deus, com certeza, nos honrará. Tenho certeza que você vai agradecer a Deus por esse momento, por essa 1 hora de live que nós estamos tendo aqui, e que o próprio Deus está te tirando da zona de conforto e te chamando para esse compromisso. Como assim, pastor, o próprio Deus? Deixa eu te perguntar. Você acha que é a minha carne que está te chamando para o jejum? Você acha que é a minha carne te chamando para jejuar? O Claudinei carnal te chamando para jejuar? Você acha que é o espírito do diabo me usando para te chamar para um jejum? Você acha que Satanás está na minha vida usando a minha boca para chamar você para jejuar? Chamando você para uma dimensão elevada? Ou você tem o entendimento que é o próprio Espírito do Senhor Jesus Cristo nos chamando para uma dimensão diferente? Pensa em qual dessas 3 opções se encaixa toda essa mensagem e toda essa 1 hora que nós estamos aqui. Seria a carne do pastor Claudinei, a carne do Claudinei falando contigo para te sensibilizar e mexer com as tuas emoções? Seria o espírito de Satanás falando na minha boca e me usando para te enganar, para fazer você ser enganado e ficar esse tempo todo sem comer e sem beber? Ou é o espírito que nos foi dado como penhor e como garantia perante Deus de que ele não nos deixará e que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Pense nisso. E dentro dessa avaliação, se você entende que é o Espírito Santo, vamos para cima. Vamos para esse jejum. E você vai ver que você vai experimentar de uma região, de um lugar, de um privilégio que você nunca mais vai parar de jejuar. Que você nunca mais vai parar de se dedicar, de se entregar, de se sacrificar para viver coisas grandes.
Nesse jejum, Deus vai falar com pessoas em sonhos, Deus vai te dar visão, Deus vai abrir teus olhos espirituais para você entender a palavra de Deus. Nesse jejum, coisas grandes acontecerão. E Deus conta conosco. Eu quero fazer uma oração por você. E não saia daqui não, fica aqui que eu tenho algo importante a falar. Abra sua mão. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça o seu rosto resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente. E que você possa ser fortalecido e fortalecida para fazer conosco esse propósito de jejum, esse propósito de sacrifício, de entrega, para experimentarmos uma dimensão espiritual que nunca experimentamos, em nome de Jesus. E você que crê e concorda, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus.